Bom dia, boa tarde e boa noite, salve, salve, internautas de todo o Brasil. Estamos agora, nesse momento, nesse minuto, nesse segundo, com mais um Pod FASP Paraíba Brasil. Esse que será e já é o podcast mais atualizado, mais dinâmico, mais interessante, mais inteligente, mais acadêmico e mais informativo que você vai ver e você vai ouvir. Mais uma vez, sintam-se todos muito bem convidados e a partir deste momento estaremos levando informação, levando tudo o que você precisa para você ser e saber do que você precisa. Recebo hoje, nesta sala de podcast, a doutora Soraya Balbino Dutra, ela que é fonoaudióloga pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em fonoaudiologia, deu certo, pelo Programa de Associado de Pós-Graduação pela UFPB e o UFRN, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo, e é nossa coordenadora e também docente do curso de fonoaudiologia da Faculdade de São Francisco da Paraíba. Não sei se enrolei a língua, Leonardo, mas vai assim mesmo. E ela também, que é essa fera em educação, professora raiz de história e de muitas histórias. A nossa querida professora Neidinha Alves é mestre em letras, professora efetiva da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Cajazeiras, professora da Faculdade de São Francisco da Paraíba, membro do Grupo Avançado de Estudos em Literatura, o GAEL, da UFCG, coisa maravilhosa, aqui do campus de Cajazeiras. Ocupa hoje uma cadeira no Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Cajazeiras e é militante orgânica da Marcha Mundial das Mulheres. É com muita honra, muita alegria, muita satisfação, muita felicidade. E vai mais um salve aí para quem está, conosco. Sejam as duas bem-vindas. Vou começar pela Soraya, foi quem eu apresentei primeiro, e depois a gente vai para a nossa querida Neidinha. Vamos lá, Soraya. Bem-vinda ao nosso Pod FASP. Obrigado, professor. É um grande prazer estar aqui hoje, nessa noite, principalmente nessa potência que é a Neidinha, uma grande mulher, uma pessoa que eu admiro bastante, né? Conheço há pouco tempo, mas já tenho uma admiração muito grande, né? Pelos conselhos, pela luta nessa causa tão bonita, né? Tão necessária. E desde já queria agradecer e mandar um grande beijo para os meus alunos, né, dessa faculdade tão maravilhosa que me acolheu aqui em Cajazeiras. Sem esses alunos eu não seria a mulher que eu sou hoje, né? Então, eu tenho um carinho muito especial pelo meu alunado, então queria mandar um grande abraço, sei que eles vão tá assistir aí, né? Vão lhe cobrar. Professora Neidinha, para a gente poder passar o tema para quem está em casa. Bem-vinda! Que alegria! Neidinha é um desejo aqui do nosso estúdio já há muito tempo, né? Hoje estamos realizando, trazendo aqui pelo Pod FASP. Bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu também lhe quero muito bem. Eu acho que as energias, elas se combinam desde quando nos conhecemos. E assim, eu também vou estender o abraço, porque eu vou ser cobrada aos alunos da FASP, os alunos de pedagogia, os alunos do curso de psicologia, aos companheiros, os colegas. E é um prazer estar aqui. A alegria, a satisfação é toda nossa. Deixa eu dizer a vocês. Escolhemos esse tema porque, alguns dias atrás, de Nobel a tantas outras realizações na ciência, no mundo moderno, e há aqui uma dicotomia entre coisas boas e aos enfrentamentos que a mulher tem que enfrentar no Brasil, na nossa região e no mundo. E em especial eu vejo que aqui na nossa região muitas mulheres ganham destaque em uma série de projetos, ideias e realizações. A FASP, por exemplo, é um desses projetos da nossa professora Vera, que começou na luta ao lado da professora Vera Neide e de tantas outras que contribuíram. Então o tema que nós escolhemos foi esse, diante dessa visão local, dessa visão micro para macro. Então o tema é a mulher na FASP e a sua valorização no mercado de trabalho, tanto em Cajazeiras quanto no Brasil. Então seria essa a visão para ser debatida, ou melhor, seria essa a ideia a ser debatida nesse nosso Pod FASP hoje. E aí as professoras podem começar, inclusive,
as histórias pessoais, né? Onde começaram, como foi essa jornada. Porque hoje, né, as duas são uma mestra, uma doutora, as duas trabalham com educação, são destaques nas suas áreas de trabalho, são representantes desse poder que a mulher tem nesse Brasil que precisa de mais mulheres como vocês. Então podemos começar dessa forma. Professora Soraya ou professora Neidinha? Quem quer começar? Quer começar, Neidinha? Fica à vontade. Nascida aqui em Cajazeiras, Neidinha? É daqui de Cajazeiras mesmo? Sim, eu sou nascida aqui em Cajazeiras. Sou lá do bairro dos Remédios. Conheço Comunidade, muito. né? Sou da comunidade. Sou de uma família de agricultores, a minha mãe e o meu pai, agricultores, trabalhando em outros serviços também, mas a agricultura foi a parte forte do sustento familiar, né? Sustento familiar. Eu fui da minha família a primeira a fazer universidade. Eu sou a primeira da minha família a fazer universidade. Sou a primeira a fazer universidade. Foi minha aluna também, viu? Não. Foi a professora Soraya, foi minha aluna. Fui aluna de Everest, de literatura. Porque eu sou jovem, a vida. Gente, maravilha. Assim. Pois é, eu sou daqui mesmo, sou de Cajazeiras, né? Tenho muito amor por essa cidade. Gosto muito desse torrão de terra, desse chãozinho aqui. Estudei a vida inteira em escola pública, né? Ensino fundamental. Eu já fui alfabetizada para a escola. Eu tive o privilégio, eu sou a caçula. Então, eu tive o privilégio de ser alfabetizada em casa por minhas irmãs. Mas as minhas irmãs mais velhas me alfabetizaram. Então, eu já fui alfabetizada para a escola. Chegou sabendo ler? Eu já cheguei sabendo ler e escrever. Então, fui alfabetizada para a escola. E nessa trajetória, eu sempre tive o desejo de trabalhar com a educação. Eu nunca tive... Era um sonho de vida mesmo? Eu nunca tive dúvidas sobre que profissão eu queria. Eu queria ser professora. Eu brincava, inclusive, de ser professora. E quando eu dava muito trabalho na escola, né? Eu era um pouco imperativa. Eu lembro de uma professora que ela dizia: olhe, um dia, quando você for professor, os seus alunos vão lhe dar trabalho. Aí eu dizia: mas eu quero ser professora. Vai pagar na mesma moeda. É interessante isso. E aí foi caminhando e virou uma professora, mestra. Isso. Me tornei professora, fiz o normal médio, né? Primeiramente fiz o normal médio, que foi objeto de concurso no município. Meu concurso no município foi a partir do normal nível médio. E, paralelamente a isso, eu fazia o curso de letras na UFCG. Fiz o curso de letras. E, na sequência, já fiz a especialização na UFCG mesmo. Me tornei professora substituta lá. Eu fui professora substituta por 4 anos na UFCG. E, enquanto eu estava sendo professora substituta, eu passei na seleção do mestrado. Aí fiz o mestrado na UERN. E, após o término do mestrado, eu ingressei na FASP. Né? Ingressei para trabalhar lá na FASP, no curso de administração. Lembra ainda o ano? Lembro, foi em 2016, segundo semestre, 2016.2. Eu fui ensinar a disciplina de redação empresarial no curso de administração. Que beleza, rapaz. Coisa boa. E tá assim, lá até hoje? Estou lá até hoje. Já vai para uma década. É uma segunda casa, né? Que assim, a FASP, ela cresceu bastante. Ela continua crescendo, né? Ela continua crescendo, ela é gigante. E assim, é uma faculdade... Já estou praticamente entrando no tema, né? É uma faculdade responsável pela formação da maioria dos docentes que atuam hoje em Cajazeiras e região. Que é uma responsabilidade. Grande mesmo. A professora Soraya, tem assim a história, como foi, sempre quis ser fonoaudióloga. Eu tô precisando ir na fono. Tô precisando, cara. Eu sou natural de uma cidade chamada Santa Rita, que é a região metropolitana de João Pessoa. Isso, minha terra querida. Inclusive, tô com saudade, um beijo. Vai mandar um alô pra lá? Vou mandar um alô pra lá. E eu tenho meus pais não tiveram muita oportunidade de estudo, né? Minha mãe, quando se formou, eu já era bem maior, já tinha meus 12 anos. E eu sempre enxerguei nela assim, uma mulher muito forte. Minha mãe é uma mulher muito forte, que sempre lutou. E
Quando ela entrou no mercado de trabalho, eu já tinha meus 12, 13 anos, né? Então, tua mulher é forte, guerreira. Exatamente. E, então, assim, ela sempre me incentivou a trabalhar, conquistar. Então, eu sempre digo que a arma que o pobre tem é o estudo, né? E o que o pobre pode proporcionar aos seus filhos. Frase. Exatamente. Então, meus pais, eu sou filha única, né? Então, os meus pais investiram muito na questão da educação, uma boa escola, sempre me impulsionaram ao estudo, de fato, né? Tanto é que eu também fui uma das primeiras pessoas no ensino superior dentro da minha família. E então, na época, a fonoaudiologia não era uma coisa tão conhecida, até hoje não é. É uma profissão muito nova, tem 40 anos só, a fonoaudiologia no Brasil. Isso, 40, seus 42, 43 anos. E minha mãe trabalhava num postinho de saúde, e aí eu conheci o fonoaudiólogo de lá, conheci a profissão, pesquisei, né, e entrei no curso, assim, sem muito saber, e me apaixonei pelo curso nesse percurso, né. Então, me formei em 2014, e desde então, até lá, vi a profissão crescer, e me vi também, enquanto profissional, entrar no mercado de trabalho e a valorização do profissional da fonoaudiologia hoje, né? Principalmente aqui no sertão paraibano, que é uma profissão escassa, né? Então, o convite a vir, né, durante a faculdade, já tinha um pezinho assim na docência, sempre gostei dessa questão de ensino. Trabalhei durante um bom tempo numa residência muito profissional. E aí tinha esse convívio, né, com os residentes, com tudo. E fiz o mestrado, né, na Universidade Federal da Paraíba, que foi a casa que eu também me formei. E fiquei, entrou pandemia, né, engravidei no finalzinho do mestrado e fiquei nessa função mãe, né, nesse período. Só que aí foi quando surgiu, em 2019, a professora Vera, então, decidiu abrir o curso de fono aqui no sertão. Veio a pandemia, enfrentamos tudo isso, né? Todos os cursos... O curso de fono não é fácil, então também é recente. Exatamente, formamos porque a faculdade está em expansão, né? Exatamente. Cajazeiras hoje já pega Ceará, isso. Já pega... E aí eu entrei na FASP Paraíba. No semestre 2022.1. E então me apaixonei por esse sertão paraibano, né? Inclusive hoje sou moradora, né, de Cajazeiras que me abriu as portas, as oportunidades. Então eu sou muito grata a essa terra, né? Sou muito grata a esse povo que é tão acolhedor. Então assim, acho que eu diga. Cajazeiras me acolheu muito bem. E eu acho que essa terra não volto mais para João Pessoa, né? Porque eu de fato gosto muito do sertão, gosto do povo sertanejo, né? E aqui eu me vejo enquanto uma mulher atuante, né, no mercado de trabalho. Então, as oportunidades aqui, enquanto mulher, enquanto fonoaudióloga, são bem mais abrangentes, né? Por isso que eu disse, eu sou muito grata aos meus alunos, porque foi Cajazeiras, realmente, de fato, que me trouxe, né, essa oportunidade de crescer e mostrar a grande mulher que eu sou. Inclusive... Olha que bacana, que declaração de amor, né? A Cajazeiras ao sertão paraibano. Exato. Eu estou felicíssima ouvindo isso, porque eu fico sempre muito orgulhosa quando... Mas Neidinha, mas Cajazeiras é uma cidade paleira. Sim, muito. Eu me identifico muito com essa fala. Eu também sou hoje um cajazeirado, né? São cajazeirenses e cajazeirados, né? Estou para receber, inclusive, o título de cidadão souzense agora nos próximos dias. Sim. Quer dizer, acabei ficando e acabei... Já recebeu o título? Cidadão cajazeirense? Sim. Tá na pauta aí, pra receber. Tá na pauta da sequência. E eu faço hoje, sabia? Porque eu me sinto realmente, enfim. Mas vamos falar para o que a gente veio falar. A gente veio falar sobre isso, mas muitas outras coisas. A gente vai falar sobre muita coisa. A mulher na faixa é uma coisa que eu admiro. Eu, com todo respeito, espero que quem esteja nos ouvindo entenda. Porque a vida não ela não acontece por um passo de mágica. Eu entendo, né, na minha compreensão, que o que a professora Vera fez é realmente algo grandioso. Eu ia dizer arretado, né? Mas a gente tá aqui na entrevista grandioso. Porque, assim, ela começa, né, com boa vontade, com fé, com esperança, com trabalho, e de repente a FASP acontece.
E o debate de hoje nasce exatamente disso. Eu vejo muitas mulheres na FASP à frente dos projetos. Elas são coordenadoras, fazem parte, né, da liderança de modo geral. E realmente a gente tem um público muito bacana de estudantes de modo geral. E é claro que aqui eu não estou, de forma alguma, debatendo fora do assunto. Porque o assunto é esse. Porque ainda há, sim, misoginia no Brasil, há, sim, limitações, há, sim, uma série de considerações que são feitas, inclusive, para que a mulher tenha o direito a ser esse destaque, que é dela, que é natural, que é independentemente de gênero. E aí, para não esticar muito a pergunta, a FASP tem essa pegada bacana mesmo em relação à mulher, dá espaço, são elas que estão nas coordenações, estão buscando os projetos, auxiliando o crescimento da instituição de educação que a gente tem aqui em Cajazeiras e agora, de certa forma, no sertão nordestino. O que é que vocês me dizem dessa mulher na FASP? Eu acho que existe muita admiração com relação à mulher na FASP, porque temos grandes professoras, temos mulheres de muito destaque, não falando de força, porque eu acho que a força existe dentro de toda mulher, mas com relação à capacidade, né, a titulações. Então, como as mulheres vêm ganhando, né, o mercado de trabalho de uma forma assim muito abrangente. Então, hoje nós fazemos trabalhos, inclusive, me desculpe, professor Herbert, muito melhores do que homens, né? Isso já foi dito em alguns estudos. Eu não discordo, não, eu concordo. Exatamente, porque a mulher, a mulher quando ela assume essa energia masculina, né? Ela acaba fazendo o trabalho do homem até melhor, porque nós temos o feeling, nós temos a atenção melhor, nós prestamos atenção aos detalhes. Então, a mulher gosta de caprichar, né, na sua atuação. Então, na FASP não poderia ser diferente, né? Na FASP, em Cajazeiras, no Brasil e no mundo todo, a gente tem visto quanto que a mulher ela tem se destacado, e a gente tem visto quantas mulheres hoje no mundo e no Brasil têm liderado multinacionais e têm trago grandes resultados, né? Quando a gente vai pensar nessa perspectiva da atuação, né, da mulher, olhar a FASP e olhar as mulheres no cenário da educação, né, a gente aí vai ter que a educação é a primeira profissão que as mulheres têm autorização para exercer, né? Então, um pouco do que é a história da FASP, a sua criação e a sua coordenação e a sua construção por mãos de mulheres... É isso que eu quero ouvir. Né? Por mãos de mulheres, tem uma ligação histórica com o que significa docência, né? Porque a docência foi uma das primeiras profissões que, com muita luta, nós, mulheres, pudemos exercer. Né? Foi a docência, porque estava ligada ao cuidado, porque estava ligada a esse processo formativo do sujeito, né? Um pouco de uma ligação ainda familiar, né? Uma continuidade de casa, a escola representava um pouco isso. Então, quando eu olho a FASP ser construída por mãos femininas, e isso é a FASP, e são praticamente todas as escolas na cidade de Cajazeiras. Cajazeiras é um polo educacional de ensino fundamental. Educação, tanto na Paraíba quanto esse Alto Sertão, né? Exato, né? Embora, como é Cajazeiras, esse polo educacional, quando nós olhamos quem está liderando, quem está construindo essa educação, nós vamos ver uma maioria significativa de mãos femininas nessa liderança, nessa construção, nesse fazer docente, né? A docência é um substantivo feminino, e é um substantivo feminino muito bem conjugado na FASP. Quando nós olhamos, né, as coordenações, quando nós olhamos o quadro docente da instituição, nós vemos que ele é composto por um número significativo de mulheres. E quando nós observamos que a própria história da instituição nasce com um curso de pedagogia, né? É um curso muito... Exato. Nasce com um curso de pedagogia. Ele nasceu pequenininho. É um ensinar por ensinar, né? Ele nasceu ali pequenininho,
numa idealização, num desejo, num sonho, e se expandiu gigantescamente, né? O curso de pedagogia tem nota 5 na recém-avaliação do MEC, né? Foi aprovado com a nota máxima, nota 5. Como eu falei anteriormente, eu fui coordenadora em 2017 e até junho de 2018 eu fui coordenadora geral da educação no município aqui em Cajazeiras. Então, na atualização, né, dos recursos humanos, observando ali os certificados dos professores de graduação, especialização, a sua grande maioria ou fez a graduação ou fez a especialização na FASP. A especialização dentro da São Francisco. Então, a Faculdade São Francisco, né, a FASP, ela tem um papel muito forte, muito marcante, muito estruturante na educação de Cajazeiras e região. Eu cheguei, inclusive, a ministrar ainda disciplinas quando o curso de pedagogia funcionava no sábado, devido a uma demanda de necessidade de formação. Não havia ainda o prédio, não, né? Era aqui na escola, né? Quando começou na escola, eu não participei desse momento da história. Depois. Eu participei já das últimas turmas já funcionando no prédio. Porque havia uma parceria, atual. né? Exato. Da gestora dona Vera Claudino com o município, era assim? Ela tem parceria com vários municípios. Mas o lugar era no escola? Não, o lugar era no escola, era lá no Galdino. No Galdino. Aí depois no Galdino não, no Costa e Silva. Pronto. Que é ali. Aí depois é que ela vai. Aí depois que constrói o prédio. Aí começa funcionando no final de semana numa escola, lá no Costa e Silva. Minha nossa senhora. Darty Claire que sabe bem dessa história, que ela tá junto. Ela tá junto ali, Darty Claire conta bem essa história. E aí elas vão pedra a pedra, né? Dia a dia. Dia a dia, ampliando, debatendo, discutindo, sabe? E vão fazendo indo aí. Atrás, né? Correndo atrás, indo prefeituras e fazendo diversas parcerias para trazer esse povo para estudar aqui na FASP, construir. Então, grandes professores hoje, né? Professoras. Inclusive, muitos professores, mestres, doutores, que estão no quadro docente da FASP foram alunos da instituição. Já formou e já deu emprego. Exato. E ela, é sempre uma fala dela, né, professora Vera? É sempre uma fala dela. Eu quero que o aluno venha, eu quero que vocês, quando conversa com os alunos, quero que vocês venham dar aula aqui. Vocês voltem para cá. E vocês voltem para casa. A história. Né? Exatamente. Isso é bacana. Isso é bacana. Isso é bacana. Minas, e essa mulher, além de fato, essa mulher na nossa região, como é que ela está? Como é que ela é vista? Como é que ela está no mercado de trabalho? A gente vê, inclusive aqui na nossa região, infelizmente, né, a violência ainda contra a mulher, ela continua, ela se mantém. Apesar das campanhas educativas, de todo o esforço que se tem para se respeitar. Mas e essa mulher? Ela é bem vista? Ela é sempre bem-vinda? Há uma mudança no pensar? Ou as coisas continuam difíceis e a luta continua? Assim, a ideia é falar dessa mulher de modo geral. Quais os caminhos que essa mulher contemporânea tem trilhado, tem, evidentemente, buscado para mudar a sua história diante de um país que, por incrível que pareça, né, se apresenta ainda muito, muito misógino e muito machista. Está havendo diferença? Há alguma mudança? Quais mudanças? Neidinha pode falar melhor. Não Fica à vontade, tanto faz. Uma fala, outra fala. Todo mundo fala, não tem isso não. Vou acrescentar. Pode falar. Olha só, é bem complexo responder essa pergunta. Sim. Porque o mercado de trabalho, ele tem diversas nuances. E dentro dessas diversas nuances do mercado de trabalho, nós temos a marcação ali do patriarcado, a marcação ali do machismo, a marcação ali significativa de opressões outras que a mulher vivencia ao longo da sua história na sociedade, que vai se manifestar, seja na maneira como ela é remunerada, né? Por exemplo, as mulheres ainda recebem hoje, 2023, 30% a menos do que o homem em cargo de chefia. Na mesma função. Na mesma função. Né? Na mesma função. E qual é a justificativa para você receber 30% a menos? Qual a justificativa? Não tem uma justificativa que não seja o recorte de gênero, a intersecção aí relacionada ao fato de ser uma mulher naquela função. Ainda relacionado todo aquele processo de luta,
né, que foi para que as mulheres adentrassem o mercado de trabalho. Quando nós vamos olhar, por exemplo, vai acontecer, vai ser na década de 70, ali, então, em 74, as mulheres, mesmo quando tinham dinheiro, seja de herança ou mesmo fruto de algum trabalho seu, elas não tinham direito a portar cartão de crédito. As mulheres vieram ter direito a portar cartão de crédito, a ter direito a cartão de crédito com seu nome, e aí envolve essa questão financeira e mercado, em 74, aqui no Brasil. Nossa. Antes de 74, as mulheres não podiam ter cartão de crédito. Para fazer um empréstimo, para pensar no investimento, elas precisariam que fosse um homem lá assinar o contrato. Essas coisas. Isso, assinar o contrato. O homem precisaria ir assinar o contrato para que fosse permitido que essa mulher... casada. Sim. Isso. E tem que ter autorização do marido. Ali ainda, um pouquinho antes, ali na década de 60, quando há um avanço com o Estatuto da Mulher Casada, em que elas conseguem, né, as mulheres conseguem, a partir desse estatuto, o direito de trabalhar fora, sem precisar da autorização do marido. O Estatuto da Mulher Casada. Isso, que já era atrasado, inclusive, você tem que ter precisado de um estatuto, mas ele trouxe alguns avanços em termos de direito. As mulheres casadas conseguiram, através desse estatuto, o direito de trabalhar sem necessitar da autorização do marido. Minha nossa. Agora, em 74, gente, nós vamos ver aí, que a gente vai ter o direito a portar cartão de crédito. Quando a gente olha essas nuances, que são percursos, que faz parte dessa luta, desse processo de direitos, e a gente olha o mercado e olha o cenário atual, o que a gente vê? A gente vê que existe... as mulheres têm um potencial empreendedor muito grande. Esse potencial empreendedor das mulheres, esse potencial criativo, essa organização, esses detalhes, né? O detalhe é uma característica muito que faz parte dessa socialização feminina. Nós nos atentamos muito ao detalhe. Então, essas questões que fazem parte da socialização feminina e que são concentradas para o mercado de trabalho fazem com que as mulheres consigam fazer seu trabalho muito bem. Só que, em função de questões de gênero, que envolve mais uma estrutura relacionada ao patriarcado, né, a essa centralização, a essa opressão, né, esse sistema de opressão em torno das mulheres, esse sistema de opressão, que é o patriarcado, ele faz com que muito esforço se tenha e pouco retorno. Então, nós vamos ter o seguinte, quando acontece uma grande crise, nós tivemos aí a pandemia. Período pandêmico, quem mais ficou desempregado? As mulheres. Quem foi demitido primeiro nas empresas? As mulheres. Então, basta vir uma crise que as mulheres perdem seus direitos, seus espaços. Mas não é uma dicotomia, não é uma contradição. Começamos o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast, falando exatamente desse destaque, desta, digamos assim, condição da mulher na nossa região, no Brasil, de modo geral, como protagonista de tudo isso. Então, ela vai ser penalizada ainda quando penalizada. Inclusive, algumas empresas atualmente têm substituído o quadro, né, de mulheres por homens, justamente porque o homem ele não tem cólica, né? O homem ele não tem TPM, ele não precisa sair de licença maternidade, né? Então, para o mercado, né, pensando financeiramente para a indústria, é muito mais econômico um homem, né, do que financeiramente. Exatamente. Isso é um comportamento misógino. Misógino. É um comportamento misógino. Porque o que acontece? Nesse comportamento misógino, né, de que aí vem as contradições sociais. Há uma cobrança para que a mulher tenha filhos. Mas, ao mesmo tempo, há uma cobrança para que ela não tenha direitos. Exatamente. Por exemplo, ela tem filho. Nós temos uma lei que garante que as mulheres tenham licença maternidade,
Que seja antes remunerada. Era 6 meses e agora é 4, né? Não, mas permanece 6 meses no serviço público. Elas têm o direito à licença maternidade remunerada e que, após esse período, ela não pode ser imediatamente demitida, porque caracterizaria aí, né, a empresa seria punida. Mas o que a gente vê na prática? A gente vê na prática muitas mulheres sendo demitidas porque têm filhos. E os filhos até 2 anos, 3 anos de idade necessitam muito da assistência. E como esse processo do cuidado ele não é dividido, porque aí entra na divisão sexual do trabalho. Sim. Esse trabalho do cuidar, ele não é dividido muitas vezes. Então, o exercício da paternidade precisa ser discutido e repensado. Né? Precisa ser discutido e repensado. Por que quando a criança está doente, somente a mãe vai se ausentar do trabalho para cuidar da criança? Por que o pai não pode assumir essa função? O pai deve também. Né? O pai deve também. Esse exercício do cuidado, esse exercício da educação dessa criança. Né? Então, essas nuances aí terminam sendo encalços na permanência, muitas vezes, da mulher, em determinadas funções, em determinados empregos. Então, o que a gente vê, inclusive, às vezes, como uma perspectiva de saída? Há muitas iniciativas de construções de cooperativas de mulheres. Cooperativas de mulheres organizadas, estruturadas, administradas por mulheres. Essas cooperativas de mulheres que vai dentro do seu potencial de empreender, que aí você vai pegar ali um conjunto de mulheres, mesmo que trabalhem em setores diversos, produções diversas, organiza. Se auto-organizam ali, né? É uma auto-organização de mulheres. Então, elas conseguem lidar com essas questões que o mercado capitalista mais severo não dá conta. Né? O mercado capitalista mais severo, ele visa o lucro. Se você não está ali produzindo como deveria produzir, você vai ser eliminado desse processo. Você vai para a periferia. Exato. Né? Se você não cumpre aquilo Se você não cumpre. Então, as mulheres, elas enfrentam muitos desafios e demandas diferentes dos homens, né? Justamente em virtude de ser mulher, da sua condição de mulher. Boa. Sim. Porque, assim, nas últimas semanas, o mundo recebeu a notícia, né, não só do Prêmio Nobel, mas, inclusive, relacionada à vacina, à Covid, entre outros prêmios, que as mulheres ganharam. Elas levaram. Eu cheguei a acompanhar, eu posso aqui até depois citar, mas química, física, paz, etc. E, assim, foi um conjunto de vitórias mostrando a força que a mulher tem, mesmo com toda essa digressão, com todo esse problema que ela tem que enfrentar, mesmo com filhos. Eu cheguei a ver uma matéria, eu acho que a vencedora acho que é da vacina da Covid, ela é mãe, e como mãe teve que se dividir também para criar a filha, etc, etc. Mas ainda assim conseguiu fazer. Então, por isso o tema é importante, é recorrente. Porque relaciona-se não só desse destaque da mulher na nossa região, na nossa FASP, no Brasil. E aí é que está. Como é que essa mulher contemporânea, atualizada, sabendo os direitos que tem, sabendo como está funcionando o mundo, como é que ela pode, Neidinha e minha querida Soraya, como é que elas podem enfrentar isso? Como é que elas podem se descobrir diante disso? Como é que elas podem ainda mais? Acho que uma grande vitória agora para as mulheres foi a questão da laqueadura, né, Neidinha? Inclusive, agora em agosto de 2022, o Senado aprovou a lei, a gente se desvincula, né, dos homens, a gente pode... Não faz parte mais do Estatuto da Mulher Casada, né? Não. Exatamente. É de 62. Exatamente. A mulher agora, ela pode, a partir dos 21 anos, ela pode solicitar a sua laqueadura, inclusive até sem filhos, né? Se ela quiser fazer. Sem informação de utilidade pública. Exatamente. A professora poderia responder, quer dizer que a mulher agora, a partir dos 21 anos, exatamente. 22 anos. A partir dos 21 anos, ela pode solicitar a laqueadura pelo serviço público, né? Mesmo sem ter filho ou tendo filho? Não, sem filhos. Sem filhos e não precisa de autorização do companheiro, porque até então a mulher precisaria ter, no mínimo, 2 filhos, né? E que precisaria que o companheiro assinasse a autorização.
Já acompanhei muitas barbaridades sobre isso. Vamos lá, a gente tá aqui pra isso. Nas histórias da maternidade, das mulheres querendo encerrar, né, querendo a laqueadura, e o companheiro marido não autorizando, ou o médico na hora precisa que dá a assinatura do seu marido. Se não tiver a assinatura do seu marido, não liga. Aí a mulher já com 5 filhos, com 6 filhos, e não podendo ter essa autonomia sobre o corpo, porque aí entra num direito que nós ainda não conseguimos conquistar. Exato. Os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Nós ainda não conseguimos ter o direito sobre o nosso corpo. Aí, essa lei... Pertence a quem? Ao homem, ao Estado? Pertence a quem? Vai depender do momento. Tem momento que pertence ao Estado, tem momento que tem uma ideia de pertencer ao homem, principalmente no final de um relacionamento, né? As diversas violências, elas ocorrem por causa dessa ideia do pertencimento, do domínio sobre o corpo feminino, né? Exato. Então, essa posse de que o corpo não pertence à mulher, ela não pertence a si mesma, ela pertence ao outro. Está na tutela masculina. Então, o não aceitar um fim de um relacionamento, que vai levar, inclusive, a situações... O mais grave dessa violência vai ser o feminicídio, né? A sua manifestação mais grave. Enfim, pode terminar. Eu tenho uma pergunta para você falar. Mas aí o que acontece? Essa lei, ela foi muito necessária, porque as mulheres, elas não têm autonomia, não têm o direito de dizer, não, eu não quero mais ter filhos, ou eu não quero ter filhos. Exato. Por que eu sou obrigada a ter? Ou por que eu isso sou... Isso é uma lei agora, atual, ela é atual. Ela foi aprovada em 2022, porque antes a mulher... Já foi pacificado, ainda vai ser pacificado? Já está em exercício. Nós já tivemos mulheres... Já está em vigor. Fazendo uso da lei. E a gente aqui já colocamos uma companheira para fazer uso da lei na maternidade de Cajazeiras. Aqui? Sim. Ela não queria ter filhos? Não, ela tinha 3 filhos. Ela queria fazer a ligação, né? Queria encerrar. E não precisava mais pedir E ela não precisava mais dar autorização. De ninguém, né? A autorização é dela, que o corpo é dela. Mas vocês não acham que isso é... Gente, bom, eu não sei se é porque eu penso diferente, mas... Eu posso lhe dizer algo mais grave? É para você dizer. Eu vou dizer algo chocante. Vocês precisam dizer o chocante aqui. O mais chocante é o seguinte. Você acredita que... E você é da área do direito, você vai compreender mesmo. Você acredita que somente em 2002, somente em 2002, viu? Que o Código Civil Brasileiro retirou, né, fez a correção, retirou um artigo em que permitia, como motivo do divórcio, o fato da mulher não ser virgem. Se a mulher não fosse virgem, o homem poderia solicitar o divórcio pela ausência de virgindade. 2002, o Código Civil Brasileiro, até 2002, permitia esse absurdo. O cancelamento do casamento. O cancelamento pela não comprovação da virgindade. E é até difícil, porque, assim, eu não vou entrar em detalhes, porque é bem chocante, porque às vezes não tem. Uma lei dessa, né? Eu acho que o que choca é que tudo que é com a mulher é debatido, é discutido, e não com o homem. Então, se uma mulher tem uma atitude num barzinho ou num local e ela tem a atitude de abordar o homem, ela já é mal vista. Mas se o homem abordar a mulher, é normal. Né? Apesar de que agora já tá batendo a sério, viu? E a gente tem grandes casos. Então, se por exemplo, na cultura do funk, se a mulher canta o funk, ela é tida como uma mulher vulgar, mas se o homem canta lá, enfim... É o bacana. É o bacana, né? Então, se a mulher trai, todo mundo... aplaude. Se a mulher trai... Condena, né? Exatamente. Mas se o homem trai, é normal. Olha, Neymar, que eu diga, né? Tá vendo como, olha como o debate é importante, como o assunto é importante, como as coisas não são tão aparentes. Pois é. Como a gente já discutir esses assuntos. Exatamente. Inclusive, professor, levando para o mercado de trabalho, muitas vezes a mulher, ela é mal vista, né? E o seu profissional não é levado a sério justamente pelo seu comportamento fora. Então, se a mulher sai, se ela se diverte, se ela gosta, né, de momentos de diversão. Gosta de dançar, gosta de beber, exatamente. Gosta de viver. Ela não é vista como uma boa profissional. Então, a mulher, a profissional perfeita é aquela que não sai, não se diverte, né, Neidinha? Não aproveita a vida. O que é um absurdo, né? Exatamente. Uma coisa não tem a ver com a outra. Exatamente.
o seu profissionalismo, sua capacidade técnica não tem nada a ver com a sua, né, opção por entretenimento ou por diversão. Por isso que muitas vezes a mulher, quando ela está à frente ela está à frente de um cargo assim de direção, né, um cargo de coordenação, muitas vezes ela prefere não expor sua vida pessoal justamente para evitar esses julgamentos. Porque sempre vão dizer assim, por exemplo, no meu caso, que sou coordenadora, menina, não se comporta assim não, que tu é coordenadora do curso. O que é que vão dizer sobre você? Né? Não pode, né, Sara? Exatamente. Ah, e você... Eu sou mãe, né? Então, mas você é mãe? Sim, mas eu sou mãe, mas eu ainda sou mulher, eu sou, né? Eu ainda sou uma pessoa, né? Essa questão do você é mãe é bem complicado, né? Porque é como se a maternidade... Essa mãe aí não pode mais nada. A maternidade, ela ocupasse ali, você deixasse de ser e você vivesse para o outro de tal modo como fosse assim um sacerdócio. É um sacerdócio. Você deixa de ser Soraya e você é mãe. Nossa Senhora. Então, há uma cobrança muito grande. Então, ela é mãe, olha, mas ela sai. Ela saiu de casa, enfim. Então, isso também atrapalha no mercado de trabalho, exatamente. Né? E outra coisa que atrapalha significativamente, ou que faz parte dessa cultura, né, dessa cultura machista e que atinge muitas mulheres no mercado de trabalho, é o questionamento da sua habilidade, da sua capacidade, das suas competências, suas habilidades e competências no exercício das suas funções, associado, por exemplo, quando ela galga outros espaços, né, uma trajetória dentro da carreira, e aí diz, certamente se envolveu com o chefe. Exatamente. Né? Ainda porque, tem isso? Infelizmente, ainda tem. Exatamente. Infelizmente, nós ainda não vencemos essa desqualificação que é feita da figura feminina. Porque isso aí também está ligado a essa falta de autonomia que nós temos sobre os nossos corpos. O corpo da mulher ele é constantemente questionado, monitorado, controlado, né, por diversas vertentes. E aí, no mercado de trabalho, essa é uma mulher muito bonita, competente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vai lá, conclua. E aí, ela ocupou um cargo de gerência, né, avançou ali dentro na empresa que ela trabalha. Há burburinhos, conversas, alguma coisa vai existir. Ela vai fazer esse enfrentamento desse discurso misógino, esse discurso machista, que está relacionado a questionar a sua competência e associar diretamente às questões sexuais. Eu vou lhe fazer uma pergunta dentro do que seria aqui o nosso livre debate. A estética conta para essa ascensão da mulher? As empresas, os contratadores levam em consideração isso hoje? Sim, também. Já que o mercado de trabalho é tão específico, tão cruel, de certa forma? O mercado de trabalho é muito cruel. Porque assim, a gente tem que levar em consideração a capacidade de trabalho. Mas a capacidade de realização. Né? E aí, o mercado de trabalho, como é que trata essa mulher? Então, chega uma mulher que, enfim, segue as regras do mercado, né? Claro, a gente tem a questão da saúde, a gente tem uma série de questões, mas não deveria ser assim. Isso acontece, isso é comum. E daí, por exemplo, o assédio, eu tenho algumas amigas que falam que deixaram o trabalho porque foram muito assediadas. Os seus patrões colocavam como referência a permanência no trabalho, se. E aí esse se, para quem está em casa, completa aí as reticências. É assim mesmo, professores? Infelizmente, hoje em dia se discute muito empoderamento, protagonismo feminino. É uma das palavras que está aqui para ser conquista de direitos, enfim, vai se discutindo isso, trazendo um mundo de fantasia, muitas vezes. Porque quando a gente vai olhar, de fato, a vida e a realidade da mulher trabalhadora, não estou falando aqui da mulher que é dona do seu negócio, que conseguiu já alcançar... Eu estou falando da mulher trabalhadora. Empreendedora de sucesso. Estou falando aqui da mulher trabalhadora, a mulher que trabalha ali em funções diversas, nas empresas, em lojas, enfim. As mulheres, elas são cobradas pelo corpo, pela maquiagem, pela produção. Para você ter uma ideia, isso é conversa minha com mulheres aqui em Cajazeiras, no comércio de Cajazeiras. Pois nos conta, professora Neirinha. É exigido que elas, para ir trabalhar, que elas se maquiem. Elas têm que estar maquiadas. Em algumas lojas exige o uso de salto. E outras é obrigatório estar maquiada. Aí a discussão vai ficar um pouco polêmica, mas isso seria o usual para a venda do produto ou isso é desnecessário, de certa forma,
um abuso para com a imagem da mulher? Isso é um Esse assunto abuso. interessante de ser debatido. Isso é um abuso, porque isso aí se encaixa dentro da perspectiva trabalhista, né? Além do assédio, isso é um assédio moral, de certo modo. Um assédio laboral. Né? Um assédio laboral, você sabe definir melhor. Porque o que acontece? A exigência para essa pessoa, para essa mulher trabalhar, é que ela, né, tenha condições de exercer sua função e seja qualificada para aquilo. Agora, a maneira... Por exemplo, eu não digo uma loja que trabalha com maquiagem, né? Que você vai ali já... Vender o produto, né? Vender o produto, aí você faz os testes, você chega na loja para comprar, olha, eu já usei esse é bom e tal. Então, tem uma justificativa aí. Mas as outras lojas, as outras empresas, por que exigir que as mulheres, né? Não é uma exigência que esteja, assim, dita, às vezes de maneira muito direta, ou colocado como... E até para provocar mesmo, né? Provocações. Eu já ouvi do empresário, né? Eu vi o empresário disse, olha, eu só contrato as meninas se forem bonitas, se forem jovens e se forem atleticamente, esteticamente bonitas. Eu vi isso. Mas, rapaz, não é assim que funciona. Eu não acredito que a capacidade de alguém exercer uma função se deva a essa característica, né? Eu acho que dentro do meio acadêmico, falando nisso, a gente vê um pouquinho menos, né, Neidinha? Eu acho que a mulher dentro do meio acadêmico na nossa área seria mais importante aí a sua qualificação, né? Então, numa seleção, por exemplo, de um concurso ou qualquer outra coisa, acho que o que vai prevalecer na mulher seria as suas qualificações. E a impressão que eu tenho é que a gente tem que fazer um esforço maior para mostrar as nossas qualificações, mostrar as nossas competências. A mulher está sempre correndo contra o tempo, né? Para dar conta da casa, para ser mãe, professora, no caso da gente. Tripla função. Exatamente. Ela vai ser sempre mais cobrada, questionada, inclusive ela o tempo inteiro tem que estar meio que provando que ela é qualificada. O mercado faz isso. E esse fazer, ele não é um fazer declarado. Ele aparece em nuances diversas, né? Em cobranças diversas. Sempre vai ser exigido mais. E essas questões, elas estão relacionadas a essa cultura, né? Essa cultura de opressão mesmo, essa cultura patriarcal. Você vê, por isso a pergunta, por isso o tema de hoje. E essas mulheres que pelo mundo afora foram destaque agora, do Nobel a prêmios aí ligados à saúde, à sociedade, etc. Como é que essas mulheres conseguiram? Como é que essas mulheres foram vistas? É um processo de empoderamento feminino, pelo menos, entendo dessa forma. Serve como inspiração e até como motivo para que a gente possa olhar essas distorções, ou chamar de aberrações aqui, e dizer, não é assim que funciona, né? A mulher não é só, como a professora Neidinha colocou, somente esse pedaço de gente. É tão igual, tão capaz, tão superior até que o homem, em relação a qualquer coisa que ela venha a fazer. Essas mulheres, como é que elas aparecem? Podem falar. Como é que elas aparecem? A vencedora agora do Prêmio Nobel é o Prêmio da Paz, da né? Paz, da Paz. Qual o nome dela, meninas? Vocês pegaram aí? Achei fantástico. Najes Mohamed, né? Ela tá presa, né? É do Irã, sabe? Mohamed, né? Mohamed. Ela é do Irã, não é isso? Najes Mohamed. Ela foi presa já até o quê? 8 anos, 9 anos? Até os filhos em casa, né? Mais ou menos assim. E foi vencedora do Prêmio Nobel da Paz com resistência no Irã. Pelo direito que ela quer de mostrar o rosto, né? Se não me falha aqui a memória. E aí ela abriu essa luta para todas as mulheres do mundo inteiro. Que eu entendo que há muita simbologia aqui. Eu entendo que há muita informação aqui. Porque a gente permite no mundo ainda, né? Que os homens possam, de certa forma, dizer o que a mulher deve ou não fazer ou como se comportar. Eu acho que a luta das mulheres do Oriente Médio tem sido bem mais pesada, né? Bem mais, porque é uma cultura muito incrustada. O homem as leis, né, nos países. Inclusive, até o jogador Cristiano Ronaldo, né, foi condenado a 100 chibatadas porque ele
abraçou já recebeu? um artista, não. Ainda não? Abraçou uma artista plástica que tinha desse... feito um quadro, ele foi agradecer e a moça era solteira. E segue a minha gente. Exatamente. Né? Jesus, então a gente Maria vê José. aí... Porque como foi isso aí, né? Ele feriu, o que aconteceu? Ele feriu a lei islâmica. A lei islâmica que você não pode tocar. Só quem pode tocar uma mulher Solteira. solteira é o pai e os irmãos. Então nenhum outro homem pode tocá-la, porque isso aí é um pecado, uma ofensa, isso fere gravemente a moral, né, e os bons costumes de lá. Então o que acontece? Ele da cultura ocidental, num ato espontâneo. Um programa quando recebeu. Não era um podcast, foi agradecer. Quando recebeu, né? Ela fã dele, aí quando recebeu os quadros, as pinturas dele, ele fez isso. Então ele tocou aqui nas costas dela, fazendo assim, né? Aquele... Abraçou. Um abraço. Agradecimento. Né? E isso foi, né? Nisso, ele não vai voltar lá, né? Não é nem doido. Tá prometido. Ele foi condenado. Ele foi condenado. Pelo governo. Isso. Ele não pode voltar lá. Se ele voltar lá, ele apanha. Minha Nossa Senhora, que coisa. Aí a gente fica em choque, né? Porque é uma cultura totalmente diferente. E assim, a ganhadora recente do Nobel, que luta, né, contra essas opressões femininas enormes e absurdas para lá, nós que somos mulheres ocidentais temos um avanço maior de luta de direito e de espaço. As mulheres do Oriente Médio estão numa situação pior. Em 2014, por exemplo, a Malala, que ganhou o Nobel também, ela escrevia artigos para o jornal defendendo o direito das meninas estudarem, porque na cultura, né, lá no Talibã, país de origem dela, as meninas só poderiam estudar até os 11 anos de idade, né, mais ou menos até os 11 anos. Depois disso, elas não poderiam seguir estudando porque elas deveriam ser preparadas para o casamento. E ela defendia o direito das meninas estudarem, né, de tal modo que ela quase foi assassinada por um grupo, né, extremista, e precisou sair de lá para poder vivenciar, realizar o sonho de estudar e continuar essa luta e essa defesa. Quando a gente vai olhar, voltando à pergunta lá, e essas mulheres que conseguiram chegar ao protagonismo? Exatamente. Veja só, é muito importante quando o destaque e quando as mulheres são reconhecidas, né, em prêmios diversos. E aí nós vamos ter em todos os setores as mulheres ocupando espaços e sendo destaques, ganhando prêmios. Isso aí é indiscutível e é maravilhoso. Quando a gente olha o Nobel, né, nós tivemos somente 19 mulheres até agora que foram contempladas e 64 homens. Né? Ainda é um número pouco de mulheres que foram contempladas com esse prêmio. Mas quando a gente olha... Nessa jornada agora foram 5, parece. Quando a gente olha, por exemplo... É um número grande. Eu falei... Aqui é o da Paz. Sim, da Paz. Só da Paz. Ok. Quando a gente olha esse quadro do empoderamento, o que a gente precisa observar? O empoderar, inclusive a própria construção dessa palavra, ela é uma apropriação do capitalismo para a liberdade das mulheres. Né? Em que sentido? Quando a gente luta pela liberdade das mulheres, a gente luta pela liberdade de todas elas. Então, ser livre, Soraya ser livre, podermos trabalhar, escolher nossa profissão, viver, né? Viver em paz, sem violência, ter direito à escolha. Poder fazer a laqueadura se quiser. Isso, maravilhoso, bacana. Mas, se outras mulheres não podem, então essa liberdade feminina ela ainda não foi alcançada. Ela não foi alcançada. Vocês acreditam, uma pergunta dentro da pergunta, vocês acreditam que essa liberdade se dá também à questão financeira? Mulheres com um poder aquisitivo maior, elas tendem a ser mais livres, tendem a ter mais liberdade, a fazer o que querem? Porque na história eu conheço alguns casos assim. Na história, né, de modo geral. Maturidade. Geralmente não. A autonomia financeira da mulher é um critério fundamental para a construção de sua liberdade. Porque se a mulher tem autonomia financeira, ela pode... Por exemplo, eu ser coordenadora da FASP, entendeu? Do curso de fonoaudiologia, ganho bem. Logo, eu sou o quê?
Não, isso oferece a ela uma liberdade significativa. Que, por exemplo, se ela tivesse num relacionamento e não identificasse os abusos, ela poderia sofrer violência patrimonial. Não estaria livre disso. Não estaria ainda. Teria que trabalhar outras questões para não sofrer a violência patrimonial. Depende de vocês, mulheres, também. Não é isso? E muitas coisas dependem de nós. Uma luta coletiva e individual. É uma luta. Isso. Aí, por exemplo, o empoderamento, ele é individual. Que sentido? O empoderamento ele é individual. É maravilhoso quando a mulher ela traça e ela se destaca num determinado setor. Mas, por exemplo, não é suficiente esse destaque, essa autonomia, essa liberdade individual. Por quê? Porque as opressões que nós sofremos, muitas delas são comuns a todas as mulheres. Sim. Então, à medida que eu vou avançando, crescendo, ampliando, eu tenho que buscar trazer as outras. Me envolver de algum modo que eu consiga trazer outras mulheres, despertar outras mulheres. É o chamado feminismo seletivo, né? O empoderamento é um feminismo seletivo. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Vocês estão me levantando. Eu doido para perguntar. Porque, mas quem está em casa quer saber. O que seria esse, né? Feminismo seletivo. Feminismo seletivo. Porque falar, assim, né? a ideia do debate aqui, as causas são múltiplas, né? Então as perguntas também são diversas. Porque, por exemplo, tem gente que me pergunta, professor, e o que é empoderamento feminino? Eu sei que existe o lugar de causa hoje, eu não sabia. Lugar de fala. Lugar de fala, perdão. E aí, então, eu vou perguntar dentro da pergunta. A minha amiga Leonardo deve saber o que é. O que é o empoderamento de fato? E aí a professora Soraya pode falar nesse feminismo seletivo. Na minha visão... Porque o empoderamento, eu entendo assim. Porque tem gente que distorce. Acham que o empoderamento é quando a mulher está se exibindo. É um tipo de exibicionismo. Que quer chamar atenção, quer ser maior, melhor do que o homem. Eu não entendo assim. Mas eu não posso falar. Vocês aqui podem falar. Vamos por partes. E o que seria esse tão famoso e chamado empoderamento feminino, para quem está em casa? Acho que na minha concepção só teria uma palavra, seria liberdade. Né? A liberdade da mulher, dela ser e ela poder fazer aquilo que ela deseja, né? Dela sonhar e concretizar. Não, ser empoderada, na minha visão, não é aparecer e falar e mostrar, não, né? Acho que a minha liberdade, por exemplo, exatamente igual a do homem, né? Enquanto mãe, eu quero fazer um curso na Alemanha, né? E poder ir fazer e se organiza, deixa os meninos direitinho, com a família, com o pai. Exato. Sonhar e concretizar, né? Então, eu acho que, para mim, o empoderamento é isso, né? Da gente poder falar, a gente poder expressar. Acho que, por muito tempo também, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de expressar as minhas opiniões, né? E o empoderamento, o conhecimento também, né? Mas era constrangimento mediante ou diante a opressão masculina? Exatamente. Era? Exatamente. Olha aí. Então, porque podia ser uma característica pessoal, né? A timidez, por exemplo. Não, nunca fui uma pessoa tímida. Não existe fonoaudiólogo tímido, né? Nós somos os profissionais da comunicação. É difícil ter um fonoaudiólogo tímido. E que fale pouco também. Tem que ser bem comunicativo. Exatamente, tem que ser comunicativo, né? Então foi por opressão realmente masculina? Por muito tempo eu tive muito medo de expressar a minha opinião por cultura, né? Pela criação. E a mulher, quando ela está inclusa no mercado de trabalho, que ela estuda, que ela tem conhecimento, a liberdade, ela vem. Coisa maravilhosa isso. Eu adoro. Perfeito. Sim. Para todos nós, né? Mulheres e homens, né? O empoderamento, ele está relacionado ao ter poder. Né? Está em posição de poder. Está em posição de autonomia. A diretora de uma universidade... A coordenadora da universidade, a gestora da universidade. Você é empoderada, você está ali com as rédeas da sua vida, né? Você está em poder. Então, você está numa situação ou num momento em que você tem condições de tomar decisões. Então, o empoderamento ele está relacionado a isso, a esse poder, né? A essa ocupação de espaço de poder e esse exercício de poder pelas mulheres, né?
quando eu falo, por exemplo, que o empoderamento tem um pouco do capitalismo incluso nisso, é quando, por exemplo, nós temos campanhas ou situações em que se destaca o empoderamento da mulher, mas que se faz isso pegando pontualmente. Por exemplo, numa estrutura empresarial, numa empresa, determinada mulher ou determinados cargos de chefia está sendo ocupado por mulheres. Mas a situação de trabalho, a distorção salarial desta mulher com um outro, com a figura masculina que esteja ocupando a mesma função, seja de 30% a menos de salário, o que a empresa está usando? A empresa está usando aquela figura feminina, a ideia do empoderamento, mas ele não está, de fato, correspondendo financeiramente àquela mulher. Isso é uma fé, isso é uma índole. E a mulher está trabalhando até mais do que o homem, né? Você está entendendo? Então, isso são estratégias do capital, né? São estratégias do sistema capitalista que absorve essa luta que é das mulheres, essa luta da liberdade, essa luta do direito ao trabalho, essa luta do direito ao estudo, essa luta do direito de ser das mulheres. E vai criando algumas estratégias, né? E aí vai na campanha publicitária, porque vai olhando o quê? O que o capitalismo vai fazer? O capitalismo vai olhar ali quem é esse grupo que é objeto de consumo, quem é esse grupo que é objeto de exploração. Então, nós vamos ter ali a mulher que está... Aí vamos olhar quem são as mulheres que estão ocupando o espaço, o lugar da faxina, da limpeza, dentro das empresas ou em outros serviços. São geralmente mulheres pobres, são mulheres negras, em sua maioria. Então, quando eu falo sobre empoderamento, eu tenho que pensar esse empoderamento não só meu. Eu tenho que pensar esse empoderamento, como ele pode acontecer de modo que eu consiga levar todas as mulheres. Então, por exemplo, o que eu vou considerar um empoderamento bem legal e coletivo, que vai estar dentro da luta coletiva? Quando tem, por exemplo, uma associação de domésticas e diaristas, que se auto-organiza, e aí a gente vai ter... Gente, isso é tão sério, e olha que isso é a opressão das mulheres. O Estatuto das Domésticas, né? O Estatuto das Trabalhadoras Domésticas, que é recente no Brasil. É jovem. Né? Que é recente. Como legislação é jovem, né? Como legislação ela é jovem no Brasil, foi a partir desse estatuto que as mulheres tiveram acesso, as trabalhadoras domésticas tiveram acesso a direitos trabalhistas semelhantes aos demais trabalhadores. É um absurdo isso. Absurdo. Direito a ter carga horária de trabalho definida. Segura, Neidinha, o que você está desenvolvendo é de muita importância e de muita seriedade. Tem uma filmografia que eu acho fantástica. Esse filme, inclusive, foi indicado ao Oscar. Tem uma série de elogios sobre ele. É Que Horas Ela Chega. Que fala exatamente da condição da mulher, né? Que é da família, né? Que é uma diarista e que passa a fazer parte institucionalizada pelo sistema aquele universo. E das cenas das mulheres, e dessa mulher em especial, dessa trabalhadora do lar, né? Um sorvete para o dono da casa, um sorvete para o empregado. Quer dizer, 2 tipos de sorvete. E ela traz uma condição não só de cuidadora daquele lar, mas até o papel de mãe, né? De tudo mais, é interessante. Perdoe aqui a parte, mas eu tenho que fazer esse comentário, que eu acho fantástico. Perfeito. Não, esse filme, inclusive, ele tem uma pegada muito boa. Quem não assistiu, assista. Que horas ela chega. Que horas ela chega. Porque aí, inclusive, traz a mudança, que é, no caso, a filha, né? Que passa para a mesma faculdade do filho do patrão. Só que é uma nova jovem, né? Uma jovem que não está mais acostumada àquela situação de subserviência, né? Exato. Aquela situação de dependência de uma elite específica, sendo mulher livre e dona do próprio nariz. Exato. Então, quando a gente olha essa perspectiva do empoderamento, né? Que eu estava desenvolvendo em torno disso. Isso. Trazendo reflexões sobre como a gente precisa olhar criticamente essa ideia de empoderamento, porque às vezes individualiza o sujeito, mas a gente tem que pensar na coletividade das mulheres. O Estatuto da Trabalhadora, né, dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos, foi tão significativo que modificou a arquitetura. Porque como definiu-se carga horária de trabalho, o quartinho de despejo, ele teve que ser eliminado. Da construção de algumas... Quartinho de despejo, ele teve que ser eliminado. Porque você não compra mais a planta do apartamento com um quartinho. Com quartinho de despejo. Da empregada. Gente, isso é uma mudança
de arquitetura resultante de uma luta de direito das mulheres. De direito das mulheres. Muito significativa. Isso é um processo de empoderamento muito forte. E de empoderamento coletivo. Né? Coletivo. Né? Que não é só aquela mulher que conseguiu ter acesso a estudar, ou que era de uma classe social em que tivesse um acesso melhor, enfim. Mas é de um conjunto majoritário da população brasileira, inclusive. E quantas mulheres conseguiram seus direitos trabalhistas, né? Depois disso tudo, se aposentar? Porque uma empregada doméstica se aposentar há muitos anos atrás... Ela não se aposentava porque ela não era reconhecida como trabalhadora. Se não fosse recolhido à parte, né? Não. Ela não era reconhecida como trabalhadora. Ficava a Deus dará, a própria sorte. Não tinha Essa é uma conquista coletiva. Agora é individual. Pronto. Individual. Quando a gente... o empreendimento, né? O empreendedorismo individual, né, que depois ele pode se tornar uma cooperativa, mas, enfim, o empreendedorismo individual. Nós temos aqui em Cajazeiras muitas mulheres, a sua maioria são mulheres que são chefes de família, que são empreendedoras, seja no artesanato, seja na parte alimentícia, seja com vestimenta, né, moda. Na área da saúde. Na área da saúde e, exatamente, abrindo seus consultórios, enfim. Essas mulheres, né, essa trajetória dessas mulheres, esse empreendimento, né, que elas fazem, faz parte desse processo de empoderamento muito significativo, que vem pela via da educação, na sua maioria das vezes, ou por aperfeiçoamento em determinadas técnicas, né, determinadas técnicas e habilidades que elas possuem. Então, esses lugares todos ocupados por mulheres, eles constroem essa cadeia, né? Essa cadeia de poder e essa cadeia de resistência. Porque estar no mercado de trabalho é um processo de resistência. Sim, né? Ocupar seu espaço, conquistar seu espaço, criar uma marca, né? A FASP é uma marca. É um processo de resistência e é um processo que demanda tempo, que demanda muita luta e muita dedicação. E a força feminina, ela é esplendorosa. O tema está assim... É a força da criação. Né? A força feminina é a força criadora. Eu pergunto agora a professora Soraya. Ela falou em feminismo seletivo. Estamos aqui para levar à comunidade acadêmica, né? Para você que está aí nos ouvindo. A gente não sabe que hora você vai ouvir isso, né? Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, né? Por isso, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Então, vamos lá, com a professora Soraya, o que seria, então, esse feminismo seletivo? E o que seria, então, o feminismo, de modo geral? Que há, até certo ponto, uma resistência, porque dizem que no movimento feminista há exageros. E aí vocês podem nos revelar isso. Acho que se eu estiver errada, a professora Neidinha me corrija, mas na minha concepção é aquele... que os direitos... Seletivo. O seletivo. Ele já o próprio nome fala, né? Ele é limitado. Né? Não é para todas as mulheres. Ele é seletivo àquele grupo, aqueles ideais, às pessoas que se enquadram, né? E se encaixam naquela perspectiva, as mulheres que se encaixam na perspectiva e não a todas. Todes. Todos. Todas e todos. Aí é um outro assunto, né? Mas é outro assunto, tudo bem. É outro debate. Mas eu acho que quando ela falou isso, é porque está limitado. Apenas aquelas mulheres daquele grupo, ou daquela perspectiva, ou que tem aquela visão. Né? Então, por exemplo, Neidinha, eu acho ela uma mulher muito empoderada, né? Nas suas ideias, nas suas ações. Então, o feminismo dela talvez não se encaixe no feminismo de uma outra mulher com uma realidade diferente. Né? Esse é o seletivo. Exatamente. E o feminismo? Olha, o feminismo é um movimento político, né? Há muitas controvérsias quando se vai falar em feminismo, porque existem muitos mitos a respeito, preconceitos e distorções. O feminismo é um movimento político. Ele é um movimento político que tem como ideia cerne central a igualdade, a liberdade e a igualdade das mulheres. Olha como é bonito, como é lindo. Sim. Então, o feminismo é isso. O feminismo é um movimento político. E, enquanto movimento político, ele tem suas diversas faces.
muitas fases, muitos momentos, e tem vários desdobramentos. Hoje em dia nós não usamos mais feminismo somente, no singular, mas feminismos. Há feminismos diversos. Por exemplo, o feminismo, que o movimento que eu faço parte, a Marcha Mundial das Mulheres, prega, cultua, trabalha, é o feminismo popular. Né? Porque eu trabalho com o feminismo popular. O nosso sujeito não é um sujeito coletivo. Nós queremos, né? Nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Esse é nosso lema. Então, essa ideia realmente de ir nas cadeias diversas. É o feminismo popular. Nós vamos ter vários feminismos. E ele é um movimento político. Como movimento político de busca de direito e de igualdade das mulheres, que nasce a partir dessa necessidade e dessa auto-organização das mulheres, quando ele nasce inclusive um pouco seletivo. Um pouco não, muito seletivo. Porque ele nasce por mulheres brancas, burguesas, que não estavam no mercado de trabalho, que estavam lutando ali para o seu direito ao voto, né, inicialmente. Mas aí, onde estavam as mulheres? Quem estavam cuidando dos seus filhos? Quem estava cuidando das suas casas? Quem estava fazendo o serviço de doméstico e de cuidado enquanto elas estavam lutando ali pelo direito ao voto? Eram mulheres negras, eram mulheres periféricas, eram mulheres que não tinham nenhuma autonomia financeira, que não tinham condições mínimas de sobrevivência. Então, o feminismo, quando ele nasce inicialmente, o movimento político, ele nasce com esse recorte muito significativo de classe. Né? Depois, aí, nós vamos ter uma série de desdobramentos. Né? Nós temos hoje uma manifestação que é o feminismo negro, que é uma manifestação muito significativa. Angela Davis é uma referência sobre isso. E as pessoas falam muito da Angela, mas a própria Angela estudou uma brasileira maravilhosa, que é a Lélia Gonzalez. Que maravilha. A Lélia, ela foi a primeira pesquisadora. Olha a mulher filha, ela filha de doméstica. A mãe dela conseguiu que os patrões pagassem os estudos dela. Ela se formou em História e Filosofia, no Rio de Janeiro. Tornou-se professora universitária, pesquisadora. Avançou o mundo. Foi a primeira brasileira a ir representar internacionalmente o movimento, né, como mulher negra, e representar essa luta. E ela foi a primeira pesquisadora a fazer essa intersecção de gênero e raça e classe social. Bem mais complexo. Nas opressões. Então, assim, a própria Ângela, quando vai discutindo, debatendo, né, que ela diz, inclusive, que quando a mulher negra avança, a sociedade inteira, né, mais ou menos assim, avança. Né, também. É mais bonitinho a forma como ela escreve. Eu estou fazendo um resumo. É bacana. Mas, assim, quando a mulher negra avança, né, a sociedade inteira avança. Talvez porque ela seja a base, né? Ela está ali na base, né? Ela está na base. Das opressões, das situações de conflito, então, etc. Exato. Então, assim, a Lélia faz um trabalho impressionante de pesquisa, de estudo relacionado a isso, a essa intersecção. Então, o feminismo, ele, nas suas diversas manifestações, ele vai ter recortes, né, diversos, vai ter, mas a maioria, a sua construção, ela vai estar nessa linha, ou pegando um recorte específico de uma opressão das mulheres, ou então pensando mais amplamente essa mulher em sociedade. Mas é um movimento político. E não precisam ter medo do feminismo, gente. É porque, na verdade... Não é um bicho-papão. Criou-se um mito. Porque o que se questiona que o feminismo estaria tomando lugar, né? E, na verdade, a ideia... Assim, é o que eu entendo, as meninas que têm um lugar de fala... Como toda filosofia, existe o extremismo, né? Sempre vai existir as pessoas mais extremistas que vai levar essa vertente a um outro lado. Mas, na verdade, a luta do feminismo é uma luta muito bonita. Se a gente for aprofundar, né, Neidinha? Uma luta muito bonita. E hoje a gente, por exemplo, a lei da laqueadura foi graças ao feminismo, né? A essa luta, né? Exatamente. Meninas, eu não sei se vocês sabem, mas nós já vamos com mais de 1h20 de debate, viu? Uau! E eu tenho algumas perguntas a fazer. Então, e quero ver se a gente fecha. Enfim, são tantas histórias. Quando o tema é muito abrangente. Isso é um fato. E quando nós temos duas pessoas interessantes para conversar, aí não tem fim. Mas, enfim, eu queria falar rapidamente, se possível, porque o feminicídio parece que, por mais que se combata, por mais que se faça denúncia, por mais que se lute... Olha a jornada que fizemos.
essa mulher destaque, protagonista lá da FASP, que joga essas criadoras no mercado de trabalho, essas edificadoras no mercado de trabalho, há uma luta constante que ela é complexa, inclusive multirracial e etc. Mas aí a gente vai vir para a base. E o feminicídio? Como é que as mulheres hoje estão encarando isso? Como podem, de certa forma, se organizar ou podem se defender com mais força? Caseiras, recentemente, tem um caso triste e eu queria registrar isso. Nosso programa é para fazer esse tipo de denúncia também. Até porque são muitas as histórias, são muitas as denúncias, são muitas as combinações. E como é que está sendo essa luta contra essa violência que não cessa? Ela está nas redes sociais, ela está no dia a dia, nas ruas, ela está num tapa que se dá, num grito mais alto e aí até agir de fato que é a violência. Como é que as mulheres estão encarando a luta contra o feminicídio? Que hoje é tipificado na lei, né? Não é mais homicídio simples. Né? É o ódio contra as mulheres mesmo. Alguém quer começar? O tempo está adiantado, ele não tem tempo. Pode começar, Neidinha. Olha, Qual é o nome dessa moça, Neidinha? Fala do feminicídio, eu vou perguntar. Isso. Em particular. Quando a gente... Porque assim, o feminicídio, ele é a manifestação extrema da ódio, violência contra a mulher. Essa violência, ela vai ter várias faces, ela vai ter várias nuances, mas o que acontece? A Lei Maria da Penha, que tem 17 anos, né, de existência, a Lei Maria da Penha, ela traz algumas tipificações das violências, né, a patrimonial, a psicológica, a violência física, né, doméstica e familiar. E aí o que acontece? É a violência sexual, que o estupro, por exemplo, ele é a manifestação sexual da violência contra a mulher. Mas aí o que acontece? Nós temos já registrado, assim, a sociedade brasileira, ela já incorporou no seu consciente coletivo de que a violência contra a mulher ela é inaceitável. Mas essa violência que é inaceitável é a violência física. É aquela palpável aos olhos, ao corpo, né? Aquela que eu identifico, aquela que causa choque quando eu vejo. Essa violência, ela está registrada, ela é consenso social de que é violência. E a violência física, ela já é o final, né? Para que a violência física aconteça, aconteceu outros tipos de violência, como física, ou como mental, psicológica, até chegar, quando chega a bater já é o extremo, né, Neide? Exatamente. A violência psicológica, ela já está instalada antes da violência física acontecer. E é essa violência psicológica que vai desestruturar emocionalmente essa mulher, que vai fazer com que ela permaneça nesse ciclo de violência, nessa ideia de que, e nessa esperança de que o seu companheiro vai voltar a ser aquele companheiro de antes, de quando começou o relacionamento, que ela não acredita que ele será capaz de fazer um ato tão grave, tão extremo, como interromper sua vida. Ela não acredita que aquela pessoa que ela amou, ou que ela ama, seja capaz, aquele companheiro, aquela pessoa que ela dividiu momentos, seja capaz de matá-la. Ela duvida até o fim. Ela duvida até o fim. Ela duvida até o fim. Que ele seja capaz de matá-la. Então, quando a mulher vai recorrer à DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, chorando, pedindo... O procedimento é esse, delegacia? Isso. Você pode procurar... já faz aqui um trabalho... Você pode procurar o CRAM, que é o centro, no caso de Cajazeiras, né? Não são todas as cidades que tem CRAM, Centro de Referência em Atendimento à Mulher, em situação de violência. Você pode procurar o CRAM. No CRAM, que aqui em Cajazeiras funciona lá por trás da biblioteca, ele tem atendimento psicológico, jurídico e de assistência social, né? Oferece esse serviço multidisciplinar. Nesse serviço multidisciplinar do CRAM, a violência ali identificada, porque muitas vezes a mulher está em situação de violência, mas ela não identifica. Aí, às vezes, uma sessão, uma conversa ali com a psicóloga, ela começa a despertar. Olha, isso que eu estou passando é violência. Né?
ela pode sair do CRAM, dependendo da gravidade da violência, para a delegacia, se a sua vida for avaliada e sua vida estiver em risco, né, para solicitar uma medida protetiva, ou então ela pode, numa situação necessária, ir direto à delegacia, né, solicitar, né, apresentar o caso e solicitar, sendo necessária a delegada, solicita uma medida protetiva para ela. Porque essa medida protetiva ela é liberada a partir do momento que a vida da mulher está em risco. Né? Que a vida dessa mulher está em risco. E quando a gente olha os casos, né, a gente está falando de empoderamento, a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando da mulher contemporânea. Mas aí nós vamos ter, dentro desse tantos avanços, ainda algo que é bem antigo, que está na base de estrutura das relações entre homens e mulheres, que não foi superado. Que é justamente onde está ali implantado a violência. A violência doméstica e familiar, ela ainda é um ponto de atraso evolutivo da sociedade de maneira significativa. Porque aí vai para os papéis de homens e mulheres, como é filosoficamente, culturalmente, historicamente definido esses papéis de homens e mulheres. Essa dominação masculina que Bourdieu vai tratar, vai definir muito bem, que a Henriette Safiot vai tratar muito bem no seu livro sobre patriarcado e violência. Patriarcado, gênero e violência. Ela vai tratar sobre a realidade brasileira, sociedade brasileira. Ela vai trazer muito as definições sobre esse enraizamento. Então, essa violência ela precisa ser tratada e ser discutida nos ambientes diversos. Ela precisa ser trabalhada na educação. Ela precisa ser trabalhada na educação. Então, o feminicídio, que é uma lei recente e que ainda nós encontramos dificuldade que ela seja executada. Seja cumprida. Seja cumprida. Porque, muitas vezes, vários casos que são caracterizados como feminicídio, eles não são tipificados como feminicídio. Eles são tratados como homicídio comum. Esse caso recente, que está em investigação, o caso de Iane, que tem todas as características de feminicídio. Todas as características de feminicídio, o caso de Iane. Iane foi amordaçada. Ela foi torturada. A situação em que essa jovem de 28 anos foi encontrada na cidade de Cajazeiras é uma situação que nos causa tristeza, que nos causa preocupação, nos causa temor. Ele ainda está, é um caso que ainda está em investigação, mas as suas caracterizações são caracterizações de feminicídio. E nesse processo investigativo, nós conversamos com a delegada da mulher, aqui em Cajazeiras, doutora Ivna, e ela falando que está atenta, é outra delegada, né, muito boa, inclusive, maravilhosa, que está fazendo a investigação, a doutora Ana, que está fazendo a investigação. E a gente do movimento, né, eu sou do Movimento de Mulheres, faço parte do conselho, nós atentando, olha, tem as caracterizações de feminicídio, precisa ter esse cuidado para que seja tipificado, né? Para que seja tipificado como feminicídio. Porque é uma das coisas que, muitas vezes, a lei ela não é cumprida. E por que essa lei não é cumprida? Ela não é cumprida porque, dentre os agentes que têm que cumprir essa lei, muitas vezes, questiona-se se essa mulher realmente foi vítima, se essa morte, né, tecnicamente, ele avalia, se essa morte realmente foi resultado da sua condição de mulher. Então, o movimento feminista na Paraíba, no Brasil como um todo, está sempre atento no cuidado para que os crimes de feminicídio eles sejam tipificados como tal. É uma pauta, assim, muito pesada, né? Acho que nós mulheres ainda temos uma sensação ainda de muita impunidade com relação aos nossos direitos e os deveres da lei, de tudo que nos protege, né?
Na verdade, a mulher ainda não está tão protegida quanto ela ou ela acha ou ela deveria ser, né? Então, enquanto mulher, a gente, mesmo com o nosso empoderamento, mesmo com todos os avanços, mesmo com a nossa ascensão no mercado de trabalho, ainda vivemos ainda em constante medo, né? Dessa violência contra a mulher, somente pelo fato de sermos mulheres e conquistarmos aí o nosso espaço. Não existe lugar seguro para a mulher, né? Ela o tempo inteiro tem que estar atenta. E porque a gente sempre procura andar, a gente anda mesmo quase que em bando, né? Porque quando acontece de estar uma sozinha numa situação que aparenta vulnerabilidade, né? A possibilidade dela sofrer violência é muito grande. O assédio é contínuo, né? Constante, né? Impressionante. Os números, inclusive, falando do assédio familiar, né? Mas vai pegar os números, por exemplo, de estupro. O estupro contra a mulher é feito dentro de casa, né? Exato. É pela família, 89, 90 e tantos %. Enfim. Meninas, vamos caminhando para a parte final. Vamos. Agora a parte final mesmo. Porque senão a gente conversa a noite inteira. Vocês viram que a conversa é boa e o tema é bom e a gente precisa debater isso. Eu vi tanta coisa interessante, acho que tanta coisa que os nossos alunos, que a nossa FASP precisa saber. E são assuntos que a gente, no dia a dia, né, no trabalho, no corre-corre, não tem como fazer o debate. E o PodFasp é para isso. É para debater assuntos recorrentes e correntes, por assim dizer. Eu acredito que é assim que a gente consegue fazer a diferença de fato. Há um espaço, né, para que a história possa acontecer. Então a gente vai se despedir. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Conversaria aqui mais 3 horas. Mas fica para outra oportunidade. Então a gente geralmente faz assim. Então vocês têm um espaço para se despedirem, para falar com quem quiserem, para mandar um alô para quem quiserem. Nós da equipe PodFasp que agradecemos e estamos satisfeitíssimos pela presença, por terem aceitado o convite. É tanta coisa para perguntar. Mas enfim, agradeço de coração. Quem é que quer se despedir primeiro? Soraya começou e a doutora Soraya começa e a doutora Neidinha termina. Ai, gente, então, eu nem percebi a hora passar, né? Conversaria. Não, já vai para 2 horas ligeiro. Eu agradeço o convite, eu agradeço esse espaço. Eu gosto muito de conversar, de discutir sobre assuntos que estão relacionados à figura feminina, estão relacionados à mulher, estão relacionados à sociedade. Todas as pautas, elas são pautas de mulheres. Né? Embora, por exemplo, geralmente convidam mulheres para falar ou para discutir no 8 de março, é para tratar sobre violência, mais especificamente, ou algo que tenha necessariamente o nome mulher pelo meio. Mas o que a gente tem estudado, discutido e debatido é que a mulher é um sujeito social. Como um sujeito social, tudo que ocorre em sociedade é do seu interesse. Economia é pauta de mulher. Todos nós, né? Política é pauta de mulher. E olha que precisa se discutir muito, né? Inclusive, é recente uma lei de 2021 contra a violência política, né? A inclusão da mulher no universo político, né? Contra a violência política. Porque, por exemplo, à medida que as mulheres vão avançando, né? Agora elas estão ocupando um determinado espaço dentro da política, um espaço de destaque. A violência, ela vai acompanhando, ela vai aparecendo, porque ela é algo que está na estrutura. E ela não será combatida sem se combater o patriarcado. É patriarcado ou é patriarcalado? Patriarcado. O patriarcado. Tem essa tradução também, mas o usual é patriarcado. As duas palavras elas são reconhecidas. Usadas. Então, porque tem geralmente o patriarcalismo, que aí vai ser um desdobramento do termo em si, o patriarcado. Então, o que acontece? Toda pauta é pauta de mulher. Né? É política, economia, é direito, é tudo. Não somente violência, não somente educação, não somente saúde. Saúde também é pauta de mulheres nas suas diversas questões. Então, eu agradeço o convite.
Estou feliz por estar dividindo esse espaço com duas pessoas maravilhosas, né? Alguém que eu tenho uma história... Obrigado, né? Eu tenho uma história de longa data com sim. esse sujeito. É o fim, se Deus quiser. Temos uma história de longa data. Você que eu conheço recentemente e já quero muito bem, já tem espacinho no meu coração. Agradeço a FASP também por esse espaço e pelo espaço de trabalho lá também. E dizer para as pessoas que não tenham medo do feminismo, não tenham medo das mulheres, não tenham medo de mulheres empoderadas, não tenham medo de mulheres livres. Porque uma coisa que a gente precisa resistir e dizer e colocar sempre é que nós podemos estar onde nós quisermos. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Seres humanos, né? Seres humanos. Homens e mulheres. Nós podemos estar onde nós quisermos. Lugar de mulher é onde ela quiser. Isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser construído dentro do espaço social, do espaço do trabalho, do espaço doméstico, em todas as suas nuances, certo? Então, até que todas sejamos livres, vamos resistir. Vamos falar, vamos avançar. É isso. Da FASP, né, da nossa academia, né, de conhecimento aqui para Paraíba, para o Brasil, para o mundo. É isso mesmo. Esse é o debate que tem que ser feito. Essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter. A gente tem que trazer a informação. O Podfasp, ele não vem mais como um podcast para você falar. Enfim, tem muita coisa, muita bobagem por aí. O assunto aqui é sério. É um assunto que interrelaciona a sociedade, a academia, interrelaciona exatamente ideias, conceitos, versões. É uma oportunidade de se discutir. Entendeu? Assuntos tão importantes e tão pertinentes pra gente. Soraya, doutora Soraya. Acho que hoje à noite foi uma verdadeira aula, né? Essa Santa Rita foi. As duas deram uma aula. Uma verdadeira aula, assim. Mais aula. Me sinto honrada demais em estar do lado dessa mulher. Mas pra quem tá em casa não viu como aula, não, viu? É um bate-papo. É um bate-papo. Eu queria agradecer, né, o convite por estar aqui hoje, né? Me sinto muito honrada em estar perto dessa mulher tão forte, tão guerreira, assim. Neidinha é um símbolo, né, de muita força para nós mulheres. Então, sempre que a gente pensa na força da mulher aqui em Cajazeira, a gente vai pensar na figura de Neidinha, né? Rapaz, não lembro onde é que eu tava, Jesus. Eu tava numa viagem e eu sei que eu vou olhar o celular, tá lá, aí tá a Marcha das Mulheres, era em Brasília. Exatamente. Aí eu tô olhando as fotografias, não tá Neidinha no meio do povo lá. Era com bandeira, era com camisa, com faixa. Exatamente. Lá do sertão, lá da nossa Cajazeira, lá em Brasília. De Cajazeiras para caminhando o mundo. Pelo mundo. Exatamente. Né? E, assim, nem me chamou. E são mulheres como... Na próxima convite. E são mulheres como Neidinha que conquistam, né, espaço para nós mulheres, né? Então, talvez tantos direitos que nós temos hoje não fossem possíveis por mulheres que tiveram peito, né, para enfrentar e para conseguir. Então, nós devemos muito a essas mulheres nessa luta, né, independente de qualquer situação. Então, queria agradecer, né? Me sinto honrada por esse tema. Foi uma noite muito proveitosa. Acho que a gente ficaria aqui. Espero que o anfitrião tenha tratado as convidadas bem. Faltou só o vinho. Faltou só o vinho. Oportunidades não faltaram. Mas agradecer também a FASP pelo convite, né? Por me colocar, né, nessa Cajazeiras tão querida. E dizer que estou à disposição, né? Para as próximas pautas e o que quiser aí. Outros momentos. E isso, dezembro tá chegando aí, dia do fonoaudiólogo, né? Acho que Cajazeiras... Qual dia? Dia 12. 12 de dezembro. Exatamente. Então, assim... O encontro de fonoaudiólogos. Exatamente. Acho que Cajazeiras precisa conhecer. O sertão precisa conhecer um pouquinho a fonoaudiologia. Eu fui eu não lembro mais se era um curso, o que era, na preparação. E quem fez o curso foi uma fonoaudióloga. Ela orientando como o professor deveria trabalhar a voz. Isso é interessante, até para né, os próximos encontros que a FASP vai ter, aí dizendo como é que você tem que fazer os treinos, a preparação. Rapaz, não é uma ciência. Exatamente. Eu fiquei encantado para você, entendeu? Para poder você falar e você não cansar e não desgastar. É um negócio arretado. Meninas, assim posso chamar. Eu tenho uma pergunta rápida, mas tem que ser rápida, tem que ser pílula. Não, Leonardo joga uma cadeira em cima de mim, mas é uma curiosidade que eu tenho há muito tempo, que eu ouvi de uma amiga minha, ela falando um dia sobre alguns tipos de macho.
Aí ela dizia assim, olha, existe o macho tóxico. O que danado é o macho tóxico? Rápido, tem que escolar rápido. Pai, louco pra fechar. Pra quem tá em casa deve ficar sabendo. Tem esse macho tóxico, Neidinha? Tem, demais, né, Neidinha? Como é esse macho tóxico? Demais. Tem até o esquerdo macho. Imagina o macho tóxico. Esquerdo macho? É sério? É o homem que é desconstruído só no discurso. Mas na prática, ele continua oprimindo as mulheres. Ai, Jesus, esquerdo macho. Não divide as tarefas domésticas em casa, por Não exemplo. ajuda a mulher. Não tem aquela agendinha. Os dois trabalham fora, tem que ter a agendinha de quem lava a louça hoje, quem lava a louça amanhã, quem lava o banheiro, enfim. Carretado, tem que ter uma esquerdo macho, mas... É isso que é quando a gente fala, né, até o termo macho em si, né, que é algo dessa cultura que a gente precisa... Quando a gente está discutindo sobre sociedade, relações entre homens e mulheres, eu vou ser curta. Mas é porque esse termo... Meu Deus! Vou voltar pro debate. A gente precisa discutir sobre masculinidade, sobre as masculinidades. Você precisa discutir como é que o homem... Aí tem pesquisa interessante, tem um professor maravilhoso que eu posso indicar, viu, para cá, que ele pesquisa sobre isso. Na literatura, mas amplamente na sociedade. Nós precisamos discutir sobre como é essa performance masculina. E nessa construção do macho tóxico, né, quando a gente fala essa questão aí, é aquele homem violento, realmente. Aquele homem violento, aquele homem que quer controlar a roupa da mulher, que quer controlar o falar da mulher, que quer controlar as permissões diversas, tipo, você não pode ir, você não pode falar, que começa a restringir, por exemplo, as amizades das mulheres, começa ali a cortar a sua liberdade, né, e praticar diversas opressões e violências. Esse é o macho tóxico. Tá aí. Essa foi nossa querida professora Neidinha, a nossa também professora Soraya. Senhoras, senhores, internautas, agradecemos pela sintonia ou pela frequência. Tem que ser para cá, né? Melhor não. Senhoras e senhores, agradecemos pela companhia, pela audiência. Internautas da FASP, do Brasil. Tivemos hoje um bate-papo maravilhoso, excelente com essas meninas. Um tema também muito bom. Discutindo, debatendo, falando sobre a condição da mulher lá da FASP, passando por Cajazeiras, pelo Nordeste, pelo Brasil, né, pelo mundo, a força que a gente tem que de certa forma, parabenizar, né, que cada dia vem ganhando mais espaço em todas as áreas do mercado de trabalho, na família, em todo canto. Então, meninas, muito obrigado, para não ficar muito longo a despedida, e até o nosso próximo Pod FASP. Beijo no coração. Até mais, se Deus quiser.